Olá, pessoal! Sabe aqueles hábitos, né? Aqueles comportamentos que os nossos pacientes consideram prejudiciais? Eles mesmos consideram prejudiciais, mas alegam que não conseguem mudar ou que têm muita dificuldade? Pois então, vamos ver hoje uma obra aqui incrível que pode nos ajudar a ter um maior repertório, um maior arcabouço teórico para poder ajudar nossos pacientes nesse processo de mudança de hábito. Né? Então, trago aqui para vocês esta obra incrível de Charles Duhigg, né? O Poder do Hábito. Né? Essa obra, né? O título completo é O Poder do Hábito, Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, publicada em 2012. Olha ele aí, né? Charles Duhigg, ele é um jornalista, né, premiado do The New York Times, um importante jornal lá dos Estados Unidos. Ele é especializado em comportamento humano, produtividade, ciência do hábito, né? E ele investiga como os hábitos moldam os indivíduos, as organizações e sociedades com base em pesquisas de psicologia, neurociência e economia comportamental. Nessa obra ele traz muito sobre neurociência do comportamento, ele se apoiou muito, né, para elaborar esta obra para nós. Então vamos lá. Sempre gosto de trazer o contexto aqui, né, da criação, da elaboração do livro. Então, o contexto é que esse livro tornou-se uma referência mundial sobre hábitos, né, popularizando conceitos da neurociência comportamental. Por isso que vale muito a pena a gente ler este livro, né? Então vamos lá. Ele oferece um modelo concreto para transformar hábitos pessoais e organizacionais, né? Esta obra influenciou psicólogos, coaches, empresas e pessoas interessadas em mudança comportamental. A obra foi traduzida em vários idiomas ao redor de todo o mundo, né? E muita gente elogia bastante aqui o trabalho que ele fez de concatenar e juntar, consolidar todas essas informações, né? Como eu falei, baseado na neurociência comportamental. Tá? É um livro que dialoga bastante também com a psicologia cognitiva. Então, para nós que somos terapeutas, psicólogos e analistas, né, é mais um motivo para a gente ficar aqui, né, me acompanhe. E você, que é psicólogo organizacional também, né, faz todo sentido para você me acompanhar aqui. Então, vamos lá. Né? Além de O Poder do Hábito, né, Charles Duhigg, ele elaborou e publicou outras obras muito importantes também, né? Sendo uma delas o Supercomunicadores e a outra obra Mais Rápido e Melhor, obra sobre comunicação e a outra sobre produtividade no trabalho. Então vamos lá. Agora voltando para O Poder do Hábito, né? Qual que é a mensagem principal deste livro? Os hábitos não surgem por acaso. Eles seguem uma estrutura específica no cérebro, ou seja, né, tem uma rotina ali dentro do cérebro, tem uma dinâmica no cérebro. Ao entender essa estrutura, podemos transformá-los, transformar os hábitos e criar mudanças reais e duradouras. Então, o apelo aqui é para que a gente entenda a estrutura primeiro. Entendendo a estrutura, a gente vai criar as condições para transformar esse hábito, né? Substituir, né? E criar hábitos mais saudáveis, reais e duradouros, tá bom? Em uma frase aí para ilustrar a mensagem central. Você não muda um hábito, você o substitui na medida em que você entende qual que é o gatilho, né? A rotina e, obviamente, a recompensa. Essa tríade aí, né? Você entende ela, gatilho, rotina e recompensa, você entra num estado de entendimento que favorece aí uma expansão da consciência, né? E você tem mais condições de poder promover as mudanças necessárias. Então vamos lá para os principais conceitos desta obra? Temos aí o loop do hábito, né? O que seria? É aquela tríade que eu falei, né? Todo hábito, segundo Charles, né? Todo hábito tem três etapas: a deixa, a rotina e a recompensa, tá? Então, identificar cada um ajuda a transformar o hábito. Então, quando a pessoa tem um vício, uma compulsão, né? É, algum comportamento ali, né? Que já está consolidado, a gente precisa ajudar o nosso paciente, né, questionando, né,
investigando qual que é a deixa, qual que é a rotina, qual que é a recompensa, né? Vamos elaborar um pouco mais aqui. Então, vou dar 2 exemplos para vocês. Exemplo 1, fumar após o café. Qual que é a deixa, a rotina e a recompensa? A deixa seria tomar o café, né? Vamos tomar um café? Essa é a deixa, né? Mas não é só para tomar o café, é para, né, executar a rotina, que é acender o cigarro, que é fumar. Tá? Qual que é a recompensa? O relaxamento ou a socialização. Quando eu entendo essa tríade, eu me coloco numa posição favorável para poder mudá-la. Exemplo 2. Checar as redes sociais constantemente. Estamos falando aí do vício em telas e coisas desse tipo, né? A deixa seria a sensação de tédio ou uma pausa no trabalho, né? Você fica sem fazer nada ali e vai aproveitar aquele momento. Qual que é a rotina? A rotina, obviamente, né, é abrir o celular, checar o Instagram, o YouTube, TikTok, né, as redes sociais em geral. Qual que é a recompensa? É a conexão ou o alívio do tédio. Beleza, André, estou entendendo aí esse conceito, vi que é importante, mas como a gente faz tudo isso, né? Vai ficar claro para vocês. Vamos entender os próximos conceitos aqui que ele trabalha nesse livro. Temos o conceito do hábito-chave, que seria um hábito central, né? Que, ao ser modificado, vai gerar melhoria em várias áreas da nossa vida, ou em outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, começar a fazer exercícios, obviamente, né? Além de nos tirar do sedentarismo e nos colocar aí numa condição de melhor condicionamento físico, vai melhorar nosso sono, vai melhorar a nossa alimentação, vai melhorar a nossa produtividade, ou seja, eu tenho ganhos em várias áreas da vida com uma mudança de hábito, né? Então, um outro conceito importante é as pequenas vitórias, né? Eu não vou fazer mudanças abruptas na minha rotina, eu vou começar devagar, começar pequeno, né? E comemorando essas pequenas mudanças, né? Porque se as mudanças são pequenas e consistentes, elas vão gerar uma motivação, tá? E aí no médio e longo prazo a gente sente aquela transformação maior ao longo do tempo, tá? Então ela, desde que seja pequena, mas consistente, de forma disciplinada, a gente já vai percebendo a mudança, tá? Então, por exemplo, dormir 15 minutos mais cedo, diariamente. Obviamente, no dia seguinte eu vou ter uma rotina matinal mais produtiva, né? Nós somos psicólogos, terapeutas, a gente sabe muito bem a importância do sono reparador, né? Mudar o hábito, garantir, por exemplo, 7 horas, no mínimo 7 horas de sono de qualidade, isso vai provocar, né, uma consequência positiva. Melhora da produtividade, menos sono, melhora na nossa cognição, na nossa capacidade de sustentar a atenção, consolidação de memória, né, na nossa inteligência, no nosso raciocínio lógico, tudo vai melhorar, né? Então vamos lá, mais conceitos aqui. Criação e mudança de hábitos. Aqui é conscientização, aqui é expansão da consciência, tá? Então, a gente não elimina hábitos. Qual que é a estratégia? A gente vai substituir mantendo a recompensa, tá? É isso que a gente vai propor na clínica. Exemplo, trocar doces por frutas, né? Para a mesma recompensa, que é ter prazer e energia. Então eu vou parar de vez com os doces, nunca mais ponho um doce na boca e vou comer só fruta a partir de agora. Esse tipo de pensamento é abrupto. Esse tipo de mudança abrupta costuma não dar resultado. Estratégias do tipo, você come doce todo dia de sobremesa, né, depois do almoço, ok. Dos 5 dias na semana, né, troque 2 deles por fruta, né? Uma segunda-feira você come doce, na terça você come fruta, na quarta você come doce, na quinta você come fruta. Você vai inserindo um novo hábito, né, de forma gradual. A chance disso dar certo é bem melhor que uma mudança abrupta. Então, por exemplo, vamos trocar o reclamar da vida por listar 3 ações pequenas e possíveis e começar a atuar nelas, né? Trocar o rolar redes sociais no intervalo do trabalho, por exemplo, por uma caminhada curta ou um alongamento, né? Trocar o elevador por voo de escada. Olha que interessante, né? Não precisa ser todo dia, mas começa, né, a fazer coisas desse tipo e a gente cria novos hábitos saudáveis para a gente. Crer que a mudança é possível. Isso aqui é vital, né, gente? Porque se a gente não acreditar que é possível, como que a gente vai mudar?
né? Se não acreditar, não é possível. A motivação e o senso de propósito, eles são fundamentais para manter novas rotinas, né? Exemplo, o grupos de apoio, né? Exemplo, o Alcoólicos Anônimos, né? Fortalecem a crença coletiva na mudança. E eu vou deixar aqui para vocês, eu fiz uma análise de um livro muito importante chamado Grupos de Encontro, do Carl Rogers, que ele fala justamente sobre, né, a importância dos grupos terapêuticos. Vou deixar um card aqui para vocês e vocês podem ver esse resumo, essa análise que eu fiz desse livro importante para vocês também. Então é isso. A mudança é possível. Se o ser humano não pudesse mudar, é o que eu falo para meus pacientes, né? Se o ser humano não fosse passível de mudança, a nossa profissão nem existiria, né? Aquela frase, ditado popular, pau que nasce torto nunca se direita. Nós, psicólogos, não acreditamos nessa frase, tá? Porque se ela fosse verdadeira, possivelmente a nossa profissão nem existiria, né? Então vamos para a prática clínica, né? Então, na clínica psicológica, aí, né, no setting terapêutico, mapear os hábitos disfuncionais. A gente está falando de vícios, compulsões, procrastinação, uso de substâncias. Então, o primeiro passo é um mapeamento, né, dentro daquela tríade, né, que a gente já conversou. Então, a gente vai trabalhar o modelo deixa, rotina e recompensa, sugerido, né, pelo Charles Duhigg. Tá? Depois, a gente vai utilizar pequenas metas para gerar progressos graduais. Né? Lembra que eu expliquei que mudanças abruptas tendem a não dar certo, né? E frustra ainda mais a pessoa e é aí que ela desiste mesmo de qualquer processo de mudança. Então a gente começa pequeno e de forma gradual. Fortalecer crenças de autoeficácia e possibilidade de mudança, né? Como eu falei, se o ser humano não fosse capaz de mudar, né? Se ele não tivesse essa tendência atualizante, como diz, por exemplo, o Carl Rogers, né? A nossa profissão de psicólogo, de terapeuta, nem existiria. Então, essa questão de fortalecer crenças, a gente está dialogando. A gente não, né? O Charles Duhigg, né, nesse livro, ele está dialogando, por exemplo, com o Bandura, né? O Bandura, para quem não sabe, é o criador da teoria social cognitiva, grande nome aí da psicologia cognitivo-comportamental, né? Mudanças de comportamento e mentalidade. O que a gente pode propor aqui, né? Entendendo aqui toda a lógica deste livro. Entender que o hábito, né, como um processo cerebral automático, não como falta de força de vontade. Reduzir uma procrastinação, um vício, uma compulsão, a falta de força de vontade, para nós profissionais da psicologia, é uma coisa muito ingênua, né? Não é, a gente tem que explicar isso para o nosso paciente, um processo de psicoeducação. Tá? Existem processos cerebrais, existem condicionamentos, né? Existem múltiplas influências que levam o ser humano a ter certos comportamentos. A gente precisa mapear tudo isso e prover as mudanças da forma certa, da forma correta. Desenvolver rotinas mais consistentes para alcançar metas pessoais. Aí é psicoeducação, na veia. Possíveis intervenções que eu coloquei aqui para vocês, né? Alguns exemplos. Então, por exemplo, reduzir compulsão alimentar. A gente está falando de identificar o gatilho emocional, né? E substituir a rotina por outra recompensa. Exemplo, né? Caminhada curta, mais hidratação. Promover exercícios físicos, né? Estabelecer um deixa consistente, por exemplo, um tênis na porta, mais uma recompensa clara. Né? Depois daqueles exercícios, é gostoso tomar um banho relaxante, um banho quente, relaxante. Então a gente pode focar nisso, né? Pensar nisso. Então a gente vai para o exercício também, né? Não pensando somente no bem-estar que ele vai trazer, por causa das endorfinas que serão geradas pelo cérebro, mas também pela recompensa de curto prazo. Tem a de médio e longo prazo, que é o condicionamento físico, a nossa saúde, né? E tem aquela recompensazinha, né, de curto prazo, né, que é aquele banho relaxante. A gente também tem que pensar dessa forma e ajudar nossos pacientes a pensar dessa forma. Falando aí da melhora da ansiedade, né? Melhorar a ansiedade. Criar hábitos de regulação emocional, ou seja, respiração, diário emocional. A gente sabe muito bem que a escrita terapêutica, né, é algo que funciona bem quando bem aplicada, né, essa técnica.
Então, esses hábitos de regulação emocional associados a pensamentos reframed, né? Esse pensamento de ressignificação, de olhar para a situação por uma outra perspectiva, aquela perspectiva mais racional, obviamente, né? Então vamos lá, olha ele aí, o Charles. Separei algumas frases marcantes desta obra, né? A mudança pode não ser rápida e nem sempre fácil, mas com o tempo e esforço, qualquer hábito pode ser remodelado, recondicionado com o tempo e esforço. Não é só com o tempo, nem só com o esforço, é com o tempo e esforço. Ele pode ser remodelado. Já conversamos também, né, essa frase dele, o hábito não é destino, não existe esse determinismo. É possível mudar, descondicionar comportamentos, né, que estão ali cristalizados já, né? É possível mudar, sim. Pequenas vitórias são o combustível da transformação, ou seja, que ele está falando aquela questão das mudanças abruptas que costumam dar errada. Vamos devagar, de forma gradual e consistente, né? E comemorar cada pequena vitória conseguida aí ao longo do processo. Chegamos à nossa reflexão final, interessantíssima, né? Vamos ver a lição, a principal lição desta obra, que é entender os mecanismos dos hábitos de forma que eles nos dão controle sobre a nossa vida, né? A gente não fica à mercê deles, a partir do momento que a gente entende, né, como eles funcionam, como é a estrutura deles. Não se trata apenas de força de vontade, mas de ciência aplicada ao comportamento. Então, muitas vezes o paciente chega na clínica, né, falando assim, eu acho que eu não tenho força de vontade, né? Ou às vezes eu tenho força de vontade, mas, né, ele não sabe como fazer. Então a gente tem condição de ajudar eles de múltiplas formas, com múltiplas técnicas aí, né? Então vamos lá. Por que eu recomendo a leitura deste livro? Por causa que ele traz transformação pessoal baseada em evidências. É um livro que traz inúmeros exemplos de mudança e de como elas se deram, suportadas por estudos científicos robustos. Isso é o que mais chama atenção, mais chamou atenção neste livro. Outra coisa, né, que ele tem aplicações diretas na terapia, na clínica, né, do coaching, na psicologia organizacional, na vida cotidiana das pessoas. E uma outra coisa que chama muita atenção também nesse livro é a linguagem acessível, com histórias envolventes, pesquisa científica, ou seja, não precisa ser um profissional da área de saúde para ler, né? Qualquer pessoa pode ler e vai entender a forma de que ele colocou ali, clara, objetiva e didática. Tá bom? Então, para fechar, a mudança começa com consistência, né? Entendemos nossos hábitos, abrimos portas para uma vida construída, né? Não apenas vivida no automático. Então é isso, você gostou desse conteúdo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você ama, né? Eu vou deixar aqui para vocês um link para vocês acessarem um outro resumo e análise, né, de uma obra importantíssima também da psicologia. E é isso, deixo o meu muito obrigado, um forte abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo.